A palavra do Senhor que se encontra no texto de João, Evangelho de João, capítulo de número 12, versículos, vamos ler o verso 1 e o verso 2. João, capítulo 12, fiquemos de pé para a leitura da palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Agora o verso 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando aos nossos corações, por intermédio da palavra lida, que sejamos alimentados, edificados pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, o texto aqui, esse capítulo 12 de João, ele nos mostra Jesus indo para uma cidade chamada Betânia, conforme nós lemos no verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. E lá ele encontra Lázaro, que no capítulo 11, o capítulo 11 de João descreve a poderosa ressurreição que Deus efetuou na vida de Lázaro. Então o texto diz, ainda no verso 1, em Betânia estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então é a primeira vez que Lázaro é citado na palavra de Deus após a ressurreição. E, portanto, irmãos, eu gostaria de utilizar esse texto e a vida de Lázaro como alguém que ilustra a vida de um ressuscitado. Porque é exatamente isso que o texto diz. Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Você pode repetir comigo essa frase? Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, Lázaro é o ressuscitado dentre os mortos. E a partir deste instante, nós vamos ver como um ressuscitado dentre os mortos age. Quais foram as atitudes de Lázaro? Qual foi o comportamento de Lázaro? Como viveu Lázaro após a ressurreição? A vida de Lázaro ressuscitado, irmãos, ela ilustra, a vida de Lázaro ressuscitado, ela ilustra a vida de um crente verdadeiro. Porque todo crente de verdade, ele também espiritualmente ressurgiu dentre os mortos. Lázaro, no caso aqui do texto, ele ressuscitou fisicamente. Mas a Bíblia diz que todo verdadeiro cristão, ele passou também por uma experiência de ressurreição, de vivificação. Essa verdade claramente nos é ensinada em Efésios capítulo 2, quando o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, afirma que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos como Lázaro, só que a nossa morte no capítulo 2 de Efésios, é uma morte física, uma morte espiritual. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o capítulo continua dizendo que Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor para conosco, ele fez o quê? Nos vivificou, nos ressuscitou, nos deu vida através de Jesus Cristo. Então nós somos também
ressuscitados espiritualmente dentre os mortos. Amém, igreja? Você já passou por essa experiência de ressurreição espiritual? Você já foi vivificado, ressuscitado dentre os mortos através do poder do Espírito Santo de Deus? Como vive então um ressuscitado dentre os mortos? Em primeiro lugar, irmãos, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, ele deseja comunhão com aquele que o ressuscitou. Essa é a primeira atitude que nós vemos em Lázaro. Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos, e como ressuscitado, ele deseja comunhão com aquele que o ressuscitou. Nós vamos ver que Lázaro aqui é descrito como alguém que está à mesa com o Senhor. Veja o versículo 2, por favor. João, capítulo 12, versículo de número 2. Deram-lhe, pois, ali, a Jesus, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, amados irmãos, nós aprendemos que a atitude de Lázaro após a ressurreição é estar com Jesus à mesa. Lázaro ressuscitou dentre os mortos, e a primeira citação que nos apresenta Lázaro, ele está na mesa com aquele que o ressuscitou. Mesa, irmãos, é lugar de comunhão. Portanto, o ressuscitado deseja comunhão com aquele que o ressuscitou. E Lázaro ilustra exatamente a atitude que Deus deseja ver na minha vida e na tua vida como ressuscitados espiritualmente. Aquele que ressuscitou espiritualmente deseja estar também à mesa com aquele que o ressuscitou. Ou seja, deseja comunhão com Jesus. Mesa, irmãos, é lugar de refeição. A prova de que de fato Lázaro foi ressuscitado é que agora ele tem fome, ele tem apetite. Um defunto não tem fome. Alguém que está terrivelmente doente não tem fome. Quem tem fome é quem tem vida, quem tem fome é quem tem saúde. E agora Lázaro é descrito como alguém que está à mesa, porque a mesa é lugar de comida, a mesa é lugar de refeição. Portanto, nós aprendemos que a atitude de um ressuscitado é desejar alimentar-se na presença do Senhor. Ele deseja fortalecer a sua vida, fortificar a sua fé. Mesa é lugar também de comunicação. Na mesa a gente come, na mesa a gente tem comunhão, na mesa a gente conversa, a gente compartilha a vida, compartilha as informações, compartilha muitas vezes as necessidades, as lutas. Lázaro está onde, igreja? Na mesa. Ele ressuscitou e, como ressuscitado, como aquele que recebeu vida, está à mesa, como um lugar de comunhão, um lugar de alimentação, um lugar de comunicação, um lugar de intimidade. A mesa também é sinônimo de intimidade. A intimidade da família acontece na mesa. Então, meus amados irmãos, essa é uma primeira lição que nós aprendemos à luz da vida de Lázaro. Lázaro ilustra a atitude de um ressuscitado. Ele deseja estar à mesa com Jesus, ele deseja comunhão, ele deseja alimentação, ele deseja comunicação, ele deseja intimidade. Mais uma vez eu pergunto, você já passou pela experiência de ressurreição espiritual? Você já foi ressuscitado, levantado espiritualmente? E a evidência, irmãos, que de fato experimentamos ressurreição, vivificação, novo nascimento, é o desejo da comunhão, da comunicação, da oração, do alimento espiritual. E qual é o alimento espiritual que alimenta a alma do ressuscitado? É a palavra de Deus, é o santo ensino, são os seus mandamentos. O ressuscitado deseja comunhão, deseja estar à mesa do Senhor. Mas outra lição que nós aprendemos, que o texto nos ensina, à luz da vida de Lázaro.
Lázaro, irmãos, ele agora torna-se uma testemunha da obra de Jesus em sua vida. É o que acontece, é o que nós lemos no versículo 9, João capítulo 12, versículo de número 9. O que diz? Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, ou seja, em Betânia, na cidade. E lá foram. Então a numerosa multidão se dirige a Betânia. E lá foram com dois propósitos. Primeiro, por causa de Jesus. Eles queriam ver Jesus. Mas também para verem Lázaro. Portanto, meus amados irmãos, Lázaro se tornou uma testemunha da obra de Jesus em sua vida, do poder de Jesus. Porque o texto diz que uma multidão numerosa vai até Betânia para ver Jesus, mas também para verem Lázaro. E a pergunta é: por que as pessoas querem ver Lázaro? Por que eles desejam ver Lázaro? Não é porque Lázaro tem a casa mais bonita da cidade. Não é porque Lázaro tem o carro mais luxuoso da cidade. Não é porque Lázaro é o homem mais inteligente de Betânia, o homem mais influente de Betânia. O texto diz que as pessoas desejam ver Lázaro por uma razão. E qual é a razão? A quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Eles desejam ver Lázaro porque Lázaro testifica do poder de Jesus. Lázaro se tornou, portanto, um outdoor, uma testemunha do poder de Jesus. Eles querem ver Lázaro não por causa de Lázaro, eles querem ver Lázaro porque Lázaro agora sinaliza a presença do poder de Jesus em sua vida. Portanto, irmãos, o ressuscitado dá testemunho da obra de Jesus em sua vida. Portanto, Lázaro tornou-se uma testemunha, primeiro, como tenho dito, do poder de Jesus. O texto sagrado, no capítulo anterior, irmãos, afirma que Lázaro estava absolutamente morto, definitivamente morto, há 4 dias morto. Mas apesar da sua situação terrível, ele foi alcançado pelo poder de Jesus. Jesus o levantou dentre os mortos. E como Lázaro, eu e você, espiritualmente estávamos terrivelmente mortos, definitivamente mortos, absolutamente mortos. Mas apesar do nosso estado de morte, pela graça, no poder do Espírito, nós fomos ressuscitados. Nós fomos levantados da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a libertação. Portanto, irmãos, um ressuscitado, ele deve tornar-se testemunha do poder de Jesus. As pessoas querem ver Lázaro, mas primordialmente as pessoas querem ver Lázaro, porque Lázaro ressuscitou dentre os mortos. Portanto, ele é uma testemunha do poder de Jesus. Mas Lázaro também é, irmãos, uma testemunha do amor de Jesus. Porque se nós formos observar o capítulo 11, nós iremos perceber que o que move Jesus a Betânia, o que leva Jesus a chegar em Betânia, é o amor. No capítulo 11, no versículo 3, está escrito assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E no versículo de número 5, diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E agora, meus amados irmãos, Lázaro está em Betânia, as pessoas vão ver Lázaro. Mas o que move aquelas pessoas a ver Lázaro é porque Lázaro ressuscitou dentre os mortos. Portanto, Lázaro dá testemunho do poder de Jesus e do amor de Jesus. Lázaro foi liberto da morte porque há um Cristo poderoso, mas esse Cristo poderoso é também um Cristo amoroso, misericordioso.
E é a misericórdia de Jesus, é a graça de Jesus, é o amor de Jesus que explica a nossa vida. Irmãos, porque como Lázaro nós estávamos mortos, nada tínhamos em nossas mãos. Não tínhamos ouro, não tínhamos prata, não tínhamos méritos, não tínhamos obras. Estávamos mortos, mas mesmo assim Jesus Cristo nos buscou e exerceu misericórdia e poder sobre as nossas vidas, nos levantando, nos salvando. Obrigado, irmão Salles. Lázaro, portanto, é uma testemunha do poder de Jesus. Ele ressuscitou. Lázaro é uma testemunha do amor de Jesus, porque o que moveu Jesus a agir poderosamente na vida de Lázaro foi o amor. Lázaro, irmãos, é um testemunho da glória de Jesus. As obras de Jesus manifestam a glória de Deus. Lázaro é uma testemunha da soberania e da sabedoria de Jesus. É interessante porque o texto diz que antes Jesus recebe a notícia, no capítulo 11, e no verso 4 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E no versículo 6, quando, pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Assim que Jesus soube da notícia, Jesus não saiu imediatamente. Jesus ainda esperou 2 dias. E quando Jesus chega ao local onde Lázaro se encontrava, já se passaram 4 dias, no 11:17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quantos dias? Havia 4 dias. Portanto, irmãos, ao agir sobre a vida de Lázaro, Jesus manifesta poder, amor e sabedoria, porque é Ele que define o tempo. Ele não foi imediatamente, Ele que definiu o dia, Ele que definiu a hora, porque Jesus age de maneira soberana, de maneira sábia. Louvado seja o nome do Senhor. Então as pessoas estão indo para Betânia e eles querem ver que Jesus ressuscitou Lázaro. E portanto Lázaro é uma testemunha de Jesus, do poder de Jesus, do amor de Jesus, da glória de Jesus e da sabedoria de Jesus. Diga amém, meu irmão. Você foi ressuscitado dentre os mortos espiritualmente? Se assim aconteceu na minha vida e na tua vida, o Senhor nos chama a testemunharmos desse Jesus poderoso que nos levantou, amoroso que nos alcançou, misericordioso e sábio. As pessoas devem desejar nos ver, mas acima de tudo, ver em nós a obra do Senhor. É o que nós lemos no versículo 9. Eles vão ver Lázaro, mas também para verem Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Que venhamos realmente desejar sermos vistos, que as pessoas queiram nos ver, não aquilo que a gente tem, não as nossas posses, os nossos bens, a marca da roupa ou do carro, mas que as pessoas vejam em nós o poder da graça vivificadora, renovadora do Senhor, em nome de Jesus. Mas o texto também diz, irmãos, no verso 11, que o testemunho de Lázaro trouxe efeitos, porque verso 11 do 12, João capítulo 12, versículo 11, diz assim: porque muitos dos judeus, por causa dele, no caso aí, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. É interessante, porque as pessoas não voltavam crendo em Lázaro. Lázaro não fez propaganda de si mesmo. Lázaro não ficou falando de si, ele falava de Jesus. Olhe para Jesus, confie no poder de Jesus, na misericórdia de Jesus, na soberania de Jesus, na sabedoria de Jesus.
de maneira que as pessoas voltam crendo não em Lázaro, mas as pessoas voltam crendo em Jesus. Eles já não falam mais de Lázaro. Lázaro era apenas um canal. Lázaro era apenas uma testemunha. Eu achei extraordinário essa frase quando diz que eles voltavam crendo em Jesus. Lázaro não criou uma religião, ele não criou uma denominação, ele não escreveu um livro para contar as revelações que ele teve pós-morte, como talvez muitos tentam fazer nos dias atuais. A gente não sabe absolutamente nada do que ele enfrentou, do que ele passou nesses 4 dias de morte antes de ser ressuscitado. Porque quando Lázaro volta à vida depois de 4 dias de morto, o que enche os lábios e o coração de Lázaro é Jesus. Ele quer estar à mesa com Jesus, ele quer ter comunhão com Jesus, ele quer conhecer mais a Jesus, ele quer ouvir mais a Jesus, e ele deseja que as pessoas creiam em Jesus, confiem em Jesus e sejam abençoados por Jesus. Ele não vai falar de outra coisa, ele não fica especulando, ele não traz visões do que viu, ele fala simplesmente de Jesus, o evangelho puro e simples, Jesus Cristo, que é suficiente para nos dar vida e vida em abundância, e nos capacitar para o aqui e agora, e para o além, e para o pós-morte, porque Ele é o Senhor da vida, o Senhor que tem controle e venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância. Que as suas experiências, que o seu testemunho possa levar as pessoas a olhar para Jesus e a confiar em Jesus e a dependerem de Jesus. E que possamos, irmãos, orar ao Senhor para que se cumpra em nós aquilo que está escrito em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Que possamos pedir: Senhor, me concede mais poder, me concede mais ousadia, me concede mais coragem, porque ressuscitado eu já sou, salvo pela graça eu já sou. Tu me levantaste dentre os mortos, tu me resgataste das trevas para a luz. Dá-me agora coragem para testemunhar, ousadia para falar do teu amor, do teu poder, da tua graça, e que através da minha vida as pessoas olhem para ti, voltem-se para ti, entreguem-se a ti, como aconteceu com Lázaro, que elas voltem crendo em ti, confiando em ti, porque tu agistes na minha vida não por mérito. Eu estava morto, nada tinha a oferecer, mas mesmo assim o Senhor me amou e me alcançou com sua graça. Que possamos pedir, irmãos, este avivamento, este genuíno avivamento que nos levanta para a evangelização, para o bom testemunho, para aquilo que é mais importante, a comunhão com Jesus, a intimidade com Jesus, e a nossa vida como um luzeiro que aponta para Cristo, o Salvador. Não glória para si, mas glória para aquele que tem o poder de ressuscitar mortos e continua ressuscitando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em terceiro lugar, a vida de um ressuscitado, só para ficar guardado no nosso coração. Em primeiro lugar, é uma vida de comunhão, é desejar estar à mesa. Segundo, a vida de um ressuscitado é uma vida de testemunho. E em terceiro lugar, a vida de um ressuscitado é uma vida também que enfrenta também perseguição, oposição. É o que nós lemos no versículo de número 10. Mas os principais sacerdotes resolveram fazer o que com Lázaro? Matar também Lázaro. Qual o crime que Lázaro cometeu? Qual o erro que ele realizou? Absolutamente nenhum. Qual é a acusação? A acusação é que Lázaro foi alvo
do poder de Jesus, da graça de Jesus, da salvação que só Jesus pode efetuar. Mas estes homens desejam matar Lázaro, eles se opõem a Lázaro. Eles começam, portanto, a odiar Lázaro, unicamente porque Lázaro foi alvo da graça de Deus, do poder de Deus. E esta realidade, irmãos, também enfrenta os que foram alcançados pelo poder ressuscitador, renovador de Cristo Jesus. Enfrenta oposição, enfrenta dificuldades. A vida de um ressuscitado não é um mar de rosas. É uma vida de testemunho, é uma vida de comunhão, mas é também uma vida de lutas, de dificuldades. E o próprio Jesus disse isso. Vamos ler em João, capítulo 15. João, capítulo 15. Versículo 18. João 15, versículo 18, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Não há crime, mas por causa do nome do Senhor que repousa sobre nós, por causa do poder do Senhor que alcançou as nossas vidas, por causa da graça de Deus que nos transformou, nós enfrentaremos o ódio do mundo, muitas vezes, a oposição. Foi o caso de Lázaro. Indivíduos que queriam mais uma vez matá-lo. Nós lemos essa mesma verdade também, irmãos. Volte a sua Bíblia para Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo de número 10. O que diz a santa palavra do Senhor? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11, Mateus 5:11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Veja que a causa de Jesus, o nome de Jesus, promove perseguição, oposição. E nós precisamos compreender esta verdade, irmãos, que trilhar o caminho da ressurreição, da comunhão com o Senhor, do Evangelho, é enfrentar lutas. Até mesmo conosco, nós lutamos conosco. As tentações que enfrentamos, as oposições que o diabo levanta contra as nossas vidas, as dificuldades. Mas aí o texto nos traz uma maravilhosa promessa. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal. Vamos juntos, o verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então a vida cristã é uma vida de ressurreição, é uma vida abundante, mas é uma vida de lutas. Mas vejamos ainda, meus irmãos, o texto que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo de número 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. E é exatamente essa luta que
que nosso irmão Lázaro está enfrentando. Ele foi ressuscitado, mas mesmo assim está sendo perseguido, afrontado. E às vezes, meus amados irmãos, essas lutas, elas têm uma dimensão social e em alguns casos ela também tem uma dimensão até mesmo familiar, porque em Mateus 10:36 está escrito: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E isso é muito comum. Quantas vezes pessoas que se convertem dentro de casa, especialmente nos países de perseguição, nos países perseguidos, que são deserdados pelos pais, abandonados pelos amigos. Qual é o crime? Que erro cometeram? Apenas porque receberam ressurreição, salvação em Cristo, tiveram encontro com Jesus. O ressuscitado também enfrenta lutas, oposição e perseguição. Que Deus nos conceda graça. Que Deus nos conceda a graça de perseverarmos, mesmo em meio às lutas, às dificuldades. Que Deus nos conceda esperança, confiança nele renovada, para que possamos manifestar estas atitudes de alguém que experimentou ressurreição. Amém, igreja? Você já experimentou ressurreição? Eu quero caminhar para a conclusão dessa meditação, fazendo duas aplicações. Talvez você esteja aqui, ou esteja ouvindo essa mensagem, e você ainda não experimentou ressurreição, renovação na sua alma, transformação na sua vida. E hoje, por intermédio da palavra, que Deus alcance a tua vida, e como Ele fez fisicamente com Lázaro, ressuscitando dentre os mortos, Ele possa fazer espiritualmente contigo. Que Ele possa te dar vida abundante, vida verdadeira, vida liberta das trevas, do mal e da morte. Que Ele possa liberar uma palavra de ordem e de poder e te trazer vida e vida em abundância. E como Lázaro, você seja levantado dentre os mortos e possa dizer: eu estava morto, mas agora eu estou vivo pela graça, pelo poder do Senhor. Mas em segundo lugar, é uma palavra para você que compreende que já passou pela experiência de ressurreição. Para você que já passou pela experiência de vivificação, manifeste as atitudes de um ressuscitado. Deseje a mesa, deseje a comunhão com aquele que te ressuscitou, deseje alimentar-se na sua presença, deseja ouvir a sua voz e falar com Ele por intermédio da oração. Manifeste na sua vida diária que de fato você foi liberto da morte e agora está entre os vivos. E quem tem vida tem apetite, quem tem vida tem fome. E quem tem vida espiritual deseja alimentar-se da palavra de Deus, da comunhão com Deus, da adoração ao Senhor. A primeira vez que Lázaro é citado após a ressurreição, ele está numa mesa com Jesus. Que queiramos estar na mesa da comunhão, da intimidade. Que como ressuscitado, você manifeste um bom testemunho. Dê testemunho, que as pessoas queiram ver em você o poder da ressurreição. Que você queira mostrar esse poder acima de tudo. As pessoas muitas vezes, irmãos, na nossa sociedade vivem meramente de aparência, preocupados apenas com as coisas supérfluas, passageiras. Mas nós, como ressuscitados, precisamos estar preocupados com o que é mais importante. E o mais importante é o poder de Deus na nossa vida. E que as pessoas vejam em nós que a vida de Deus nos alcançou, que o poder da ressurreição nos transformou. E que Deus nos dê firmeza, para que mesmo em meio às lutas, possamos estar firmados no caminho do bom testemunho para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos estar orando.